Os primeiros habitantes de Praia Grande foram povos que os estudiosos chamaram de cultura sambaqui, pessoas que eram baixas e fortes, muito diferentes dos índios tupi. Eles comiam principalmente mariscos, ostras e peixes, e após se alimentarem, deixavam os restos sempre no mesmo local, formando um grande monte de conchas e ossos que foi chamado pelos arqueólogos de Sambaqui. Essa palavra tem origem indígena, que significa colina de conchas. Elas chegavam a medir cerca de 20 a 30 metros de altura, e na época dos portugueses, os sambaqui foram utilizados para levantar construções. Trituravam as conchas, misturavam com óleo de baleia e açúcar mascavo. Isso gerava uma espécie de argamassa, utilizada para juntar pedras. Povos da cultura sambaqui desapareceram há cerca de 1000 anos atrás, e não se sabe o motivo. Há 1000 anos, logo após o desaparecimento da cultura, novos habitantes passaram a morar nessa região. Como indica os estudos dos arqueólogos, eram povos indígenas que, além de pescar, caçar e coletar frutos e mel na mata, sabiam fazer potes de cerâmica e produzir hortas e quintais de mandioca, batata doce e outros vegetais. Segundo relatos dos europeus, eram principalmente povos da língua tupi, como os tupinambá, os tupiniquim e os carijó, que, infelizmente, não existem mais nesse litoral. Morreram nas guerras, na escravidão e de doenças trazidas pelos invasores estrangeiros. Com a chegada dos portugueses no Brasil, a relação das pessoas com a terra mudou. Todo o território foi declarado como pertencendo ao rei de Portugal. Era como se os índios não tivessem direito sobre nada. Sentindo-se dono do Brasil, o rei de Portugal pegou um mapa e dividiu suas terras em 14 partes. Cada parte ficou sendo uma capitania hereditária. A partir de 1534, nobres portugueses passaram a receber capitanias para administrar e delas tirar riquezas. O Brasil foi dividido entre os portugueses e as terras dos índios foram pouco a pouco sendo conquistadas. Martim Afonso de Souza foi o donatário responsável pelo lote de São Vicente. Ele foi mandado pela coroa portuguesa para que explorasse e fundasse vilas. Após um ano, ele foi embora por conta de inúmeras ocupações. Então nomeou sua esposa, Ana Pimitel, como sua procuradora, que administrou à distância e conquistou um posto de mulher ativa e dominadora perante a sociedade. Em 1765, foi feito o primeiro recenseamento, que é um levantamento de quantas pessoas tem no local, se estudam, como vivem, entre outras perguntas. E é por conta dessa pesquisa que sabemos que nessa época já viviam pessoas em Praia Grande. E o nome da cidade não era esse. Em alguns pontos chamavam de Praias de Taiapus e Mongaguá. Em outros chamavam de Piaçabuçu ou Caminho da Conceição de Itanhaém. Pelos anos de 1800, os moradores já começaram a criar algumas cabeças de gado e plantavam arroz, mandioca, cana-de-açúcar, milho, feijão, batata doce, cortavam árvores para produzir madeira e faziam chapéu de palha que vendiam partes nas vilas de São Vicente e Santos, para comprar outros produtos que necessitavam. E quem fazia esses serviços eram os escravos. Depois de anos, algumas coisas mudaram. O Brasil estava mudado. E São Vicente estava crescendo. E nessa época, Praia Grande fazia parte de seus territórios e começava a ganhar atenção. Em 1900, começou uma nova forma de ocupação por conta da chegada das construções na região. Em 1903, foi inaugurada a primeira bateria da Fortaleza de Itaipu, que tinha por finalidade proteger a costa de Santos e teve um papel muito importante no reconhecimento de Praia Grande. Em 1914, foi aberta a Ponte Pênsil, que durante muito tempo constituiu a primeira via terrestre de acesso à Praia Grande. A construção da Ponte Pênsil tinha por finalidade conduzir os esgotos de Santos e São Vicente para despejar no Itaipu, em vista o melhor saneamento deles, e com isso combater as epidemias que existiam na cidade, como febre amarela, varíola e tuberculose. Pelo fato de ligar Praia Grande com São Vicente, foi um ponto positivo. Porém, o esgoto, jogado no mar, estava poluindo as praias. A ponte começou a facilitar o acesso das pessoas à Praia Grande, e isso fez os terrenos passarem a ter um maior valor. Então começou a especulação imobiliária. Pessoas querendo comprar terrenos e vender por um preço maior. Em 1927,
uma área bem grande da cidade começou a ser aterrada para se iniciar a construção do Aeroclube de Santos. Em 1931, começou a chegar as primeiras linhas telefônicas localizadas nesse bairro, que ficava na aviação. Em 1925, foi fundada a Associação dos Proprietários de Praia Grande, que adquiriram os primeiros ônibus para trafegar entre Santos e Itanhaém. Em 1926, chegou a luz elétrica. Em 1930, foi inaugurado o primeiro hotel de Praia Grande, o Hotel dos Alemães, no Jardim Guilhermina. Em 1946, a construção da Via Anchieta ficou pronta, abrindo o caminho da capital para a praia, que antes era feito pela Estrada do Mar, que era conhecida também como Calçada de Lorena, pois o governador Bernardo José de Lorena mandou refazê-la, e pelos índios era conhecida como Paranapiacaba. Passaram-se anos e Praia Grande estava crescendo, e cada vez mais recebia moradores fixos e turistas. Não era mais a desabitada praia. Os moradores não estavam satisfeitos. Havia sérios problemas em diversas áreas. Na metade da década de 1950, os problemas apresentados eram falta de água potável por conta do estado crítico dos encanamentos que liberaram ferrugem na água, problema de energia elétrica, pois muitas áreas a energia ainda não chegava, problemas na rede de esgoto e péssimo serviço de transporte coletivo, que afetava os moradores e turistas. Por esses motivos, a população pedia autonomia. Em 1953, aconteceu o primeiro movimento pró-emancipação do distrito de Solimar, liderado por Júlio Seco de Carvalho, Nestor Ferreira da Rocha, Heitor Sanches e Israel Grimaldi Milani. Júlio Seco, que era proprietário de terras no Solimar, começou seus empreendimentos como fornecedor de madeira, transformou as suas terras no loteamento, dando início a diversas melhorias no local, atraindo a atenção de todos para o bairro que estava crescendo. Mas seu movimento de emancipação não teve êxito. Em 1958, o vereador Oswaldo Toschi tomou a frente da Comissão Pró-Desmembramento de Praia Grande. Porém, o movimento ainda assim não convenceu a Assembleia Legislativa, que vetou o pedido de emancipação, alegando falta de documentação. Em 1962, houve novamente outra reunião no Hotel Maracanã, que foi presidida pelo deputado Hilário Torloni, e nessa reunião foi formada uma comissão de pró-emancipação, para se fortificarem e irem em busca da terceira tentativa. Participaram dessa reunião Dorivaldo Lória Júnior, Pasqualino Borelli, João Bispo dos Santos, Oswaldo de Oliveira, Paulo Fefim, Aldo Ramaciotti e Israel Barreto. Essa comissão de pessoas foi oficializada em 17 de junho de 1963. Então começaram a colher dados. Reuniões se sucederam a cada semana. Documentos foram providenciados. Em 8 de dezembro de 1963, o juiz de direito da comarca de São Vicente, Dr. Octávio Ruiz, realiza um plebiscito, que é uma espécie de baixo-assinado para recolher a opinião dos moradores de Praia Grande, diante da emancipação. Dos 707 eleitores, que eram moradores do distrito de Solimar, 680 votaram a favor, 12 em branco e 15 anularam o voto. No dia seguinte foi dia de festa na cidade. Diante desse resultado, o prefeito de São Vicente, Sr. Jonas Rodrigues, fala com o jurista professor Frederico Marques. Então Frederico aciona um mandato de segurança contra a decisão da Assembleia Legislativa e a realização do plebiscito. Então, em 31 de dezembro desse mesmo ano, o governador do estado, Adhemar de Barros, impede a criação dos municípios, entre eles Praia Grande, por discordar de alguns desmembramentos. Era a terceira grande derrota. Em 28 de fevereiro de 1964, aproveitando esse cancelamento, São Vicente contra-ataca o plebiscito e a criação do município através do seu procurador. Aciona novamente o mandato de segurança. Em abril, o Tribunal de Justiça do Estado aceita o pedido. Em 23 de agosto de 1965, foram feitas novas reuniões pelo deputado Hilário Torloni para construir uma nova comissão executiva para a campanha de defesa da emancipação e assim cancelar o pedido de segurança. Essa comissão foi presidida por Pasqualino Borelli. E em 27 de maio de 1966, o recurso apresentado pela comissão de número 57.684/64 foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu ganho à causa de Praia Grande e autorizou a separação de São Vicente. E finalmente o município foi oficialmente instalado em 19 de janeiro de 1967, com a posse do interventor federal Nicolau Paal, que ficou até 1968, e por conta da suspensão de eleições no país todo,
foi nomeado outro interventor federal, Paulo de Souza Sandoval. Em 1969, aconteceu as primeiras eleições, e o primeiro prefeito eleito por votos foi Dorivaldo Lória Júnior. De lá para cá, Praia Grande progrediu muito. E se transformou em um balneário popular.